18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, informação para você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas nesta quarta-feira, hein? Estamos juntos com você, eu, Carime Leão e Ari aqui nos estúdios e a equipe de jornalismo da Mix, a equipe de jornalismo que compõe aí o programa 18 horas, também atenta e levando a informação para você. Vamos juntos, hein? Até às 7, né? Esse Carime, boa noite. Exatamente, Carlão. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na programação da 100,7. Estamos juntos em mais um programa 18 horas até às 7 da noite. Um beijaço. Valeu pela companhia. Você que nos acompanha ao vivo pelo aplicativo Humano. E é claro, a galera que tá voltando para casa, o pessoal aí no trânsito, no rush. Muito obrigada pela sua companhia, Carlão. Atenção e obrigado pela companhia, né? Olha o trânsito aí, todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. Carime Leão, ontem nós falávamos aqui, né, sobre essa questão da pandemia e eventos na pandemia. Exato. Vários estavam para ser cancelados e barará. E Manacapuru, que tem um alto índice, né, de contaminação da Covid, estava com tudo programado aí para uma grande festa. Então a Prefeitura Municipal de Manacapuru desistiu de realizar um evento comemorativo do aniversário da cidade com homenagem aí às vítimas da Covid-19 previsto para acontecer hoje, Carime. Era a previsão para hoje. Exatamente, Carlão. E ainda bem, né? Ainda bem que, como dissemos aí na edição de ontem, né? A grande comemoração estava marcada para hoje, para esta noite, no Parque do Ingá, que é o lugar onde acontece o Festival das Cirandas, e a previsão, assim, de um grande público aí, de 500 a 700 pessoas. Faz ideia? É muita gente, mas aí o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública na Justiça de Manacapuru para impedir aí a festança, e durante a audiência conciliatória no fim da tarde desta terça-feira, decidiram não só cancelar a festa de aniversário da cidade, mas também todos os eventos a serem realizados pelo município nos próximos aí 120 dias. Carlão, okay? Exatamente. E eles combinaram também que a Prefeitura vai encaminhar o calendário de atividades para o Ministério Público, com o objetivo de discutir e adequar as atividades, né, para as seguranças, o protocolo aí durante esse período da pandemia. Mas só para lembrar, né, Carime, inclusive nós noticiamos aqui várias vezes, né, no programa 18 horas, que Manacapuru é um dos municípios com o maior índice de casos e também de mortes por Covid-19 do país para cada grupo aí de 100 mil habitantes. Portanto, né, uma cidade que tem realmente problemas nessa questão aí da pandemia. Segundo o boletim desta segunda-feira, Manacapuru tem 3.259 casos e 129 mortes ocorridas. Pois é, né, Carlão? Então, aquela história, todo cuidado é pouco. Nós ainda estamos vivendo no período de pandemia, não é não? Tenso então, ainda. Pois é, a gente precisa ter bom senso. Então, vamos o quê? Vamos de live, galera. Está dando tão certo, né? Não, tá ajudando o pessoal, a gente está assistindo aos artistas. Live veio para ficar, né, Carime? Eu acho que veio para ficar. Sim, foi muito bacana, né? No conforto do seu lar, você confere vários artistas, vários shows. E hoje, a partir das 7h30 da noite, tem Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, que participam da edição virtual do Arraial do Bem, que é o evento que está na 13ª edição e arrecada verba para as obras sociais da Casa Francisco de Assis, lá no Rio de Janeiro. Então anota aí, a transmissão acontece pelo canal da Casa de Francisco de Assis no YouTube a partir das 7h30 da noite, ok? Então, exato. Fiquem ligados, fiquem atentos, Carime Leão. E é isso aí, olha, tem outra notícia, informação boa aqui. A partir de amanhã, o transporte fluvial de passageiros, suspenso desde o dia 19 de março, volta a funcionar com algumas restrições, é claro, tá? Vão ser exigidas medidas que garantam o distanciamento social, procedimentos de higiene pessoal e a limitação da capacidade de passageiros em 40% para ferry boats e navios motores em
também 60% para lanchas rápidas. Bacana, olha só, as medidas incluem ainda a demarcação de assentos, distanciamento de 2 metros entre redes e uso de máscara durante toda a viagem. Passageiros ou tripulantes que apresentarem sintomas suspeitos, durante a trajetória, durante a viagem, deverão desembarcar no porto municipal mais próximo em desembarque, para que haja garantia de atendimento médico adequado. Além disso, devem ser definidos assentos específicos para o embarque de passageiros do grupo de risco. Pois é, Carlão, o fato é que aqui no nosso estado, praticamente tudo já voltou ao normal. Só faltam ainda as aulas que ainda estão suspensas nas escolas públicas, atendimento presencial nos órgãos públicos, universidades e cinemas. Mas aos poucos a vida vai voltando a esse novo normal, não é não, Carlão? 6h06 e você está no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do 18 Horas para você. Você está ouvindo Mix 18 Horas. Também não é só de escândalo de corrupção que vive no sistema de saúde do nosso Amazonas. O abandono dos hospitais pelo governo do estado também é uma realidade. Um exemplo disso é o Hospital Francisca Mendes, unidade de referência para cirurgia cardíacas no Amazonas, que está simplesmente abandonado. Isso segundo os membros da CPI, que investiga denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde do Estado. Carlão, a situação é realmente muito, mas muito preocupante. A CPI, durante a inspeção no Hospital Francisca Mendes, na manhã de hoje, constatou que 600 pacientes aguardam na fila à espera de uma cirurgia. Muitos deles em estado grave, que podem morrer caso a espera pela cirurgia se prolongue por mais tempo. Nessa fila estão 435 adultos, repito, estão 435 adultos e 180 crianças cardiopatas. E os deputados constataram que falta equipamentos, profissionais e insumos para que as cirurgias sejam realizadas e para que essa fila ande. Bom, e para quem não sabe, hoje quem administra o Francisca Mendes é o próprio Estado, após intervenção da Justiça que exigiu o encerramento do contrato com a Fundação Unisol. A repórter Cíntia Blink traz mais detalhes sobre os trabalhos da CPI da Saúde e nós vamos conferir. A falta de insumos para intervenções médicas no Hospital Universitário Francisca Mendes resulta hoje em uma fila de 600 pacientes que aguardam para receber atendimento. Foi o que constatou a CPI da Saúde após inspeção feita na manhã desta quarta-feira por parlamentares da comissão. O presidente da CPI, deputado delegado Péricles, informou que o hospital vai precisar apresentar um planejamento da unidade de saúde para solucionar essa demanda. Técnica aqui do Hospital Francisca Mendes nos passou a realidade de como está funcionando o Hospital Francisca Mendes, dentro de muita dificuldade. Nós temos uma fila muito grande de pacientes aguardando procedimentos cirúrgicos, mas pela contratação direta agora de algumas empresas em relação ao OPMEs e outros insumos, ele disse que vai retomar esses procedimentos cirúrgicos. Para o deputado Wilker Barreto, vidas poderiam ter sido poupadas se não fosse a burocracia da Suzan. O que é mais dolorido é que a gente escuta de uma secretária que o dinheiro estava em caixa, que tinha dinheiro em caixa. Vidas foram perdidas porque a Suzan, quando ela não prioriza vidas, ela é burocrática. Mas quando ela quer fazer corrupção, ela é rápida. Além da inspeção, a CPI da Saúde também ouviu hoje o depoimento do Braulio Lima, presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi prestar esclarecimentos sobre o projeto de 6,5 milhões de reais Anjos da Saúde. O maior imbróglio quanto ao Anjos da Saúde é que a Suzan enviou uma lista de 39 profissionais a serem contratados sem o devido processo seletivo, e a ADES deveria ter feito. Outro ponto importante do depoimento é que o depoente confirmou em um ofício que o ex-secretário da Suzan, Rodrigo Tobias, pediu a formalização do projeto Anjos da Saúde, o que desmente Tobias. Tobias tinha dito nessa mesma CPI não ter solicitado nem aprovado o projeto Anjos da Saúde.
Em um determinado momento, uma das perguntas deixou o presidente da ADES desconfortável. Não sou eu que digito o plano de trabalho, então pode acontecer. Então foi o dictador que errou. Isso é o que o senhor está afirmando. Não, eu tô perguntando, não tô afirmando, eu tô questionando o senhor. O senhor tá aqui para responder as nossas perguntas, mas se o senhor acha melhor não responder, então fique à vontade. Não, o que está me deixando desconfortável é a insistência nessa pergunta, já foi respondida. É porque nós queremos saber sobre o plano de trabalho, entendeu? Sim. Porque constava mudas e plantio de árvores que nada tem a ver com relação à saúde. Braulio Lima também disse que não sabe como funciona o projeto na prática, porque não atua na ponta final. A CPI também voltou a mostrar o vídeo em que aparece o esposo da consultora do governador, Carla Polak, e o presidente da ADES disse que não sabe como ele conseguiu a camisa do Anjos da Saúde e que ele também não era contratado do projeto. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e por conta desse descaso do governo do estado, no ano passado morreram mais de 30 crianças cardiopatas que esperavam na fila por um procedimento cirúrgico. O governo fez uma ação, a fila diminuiu sim, mas parece que agora voltou tudo como era antes. Filas intermináveis e os pais sofrendo com as crianças sem acesso às cirurgias. O estado de abandono em que se encontra o Hospital Francisca Mendes só mostra realmente que esse governo nunca priorizou a saúde. Karime, infelizmente essa é a nossa realidade. A vida das pessoas não é valorizada pelo governo atual e isso nós vimos durante essa pandemia, de Covid-19, durante todo esse período até agora que nós estamos passando aí por essa pandemia. Enquanto pessoas morriam por falta de atendimento nos hospitais e por falta de ventiladores pulmonares, uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal, liderada pelo próprio governador Wilson Lima, desviava recursos da saúde. E agora a gente fica sabendo do abandono de mais um hospital. E agora o Francisca Mendes. 18 horas. E o governo do estado divulgou hoje o resultado da licitação para a contratação de empresas que vão administrar 4 presídios aqui no estado. Foram escolhidos o consórcio CGPAM e a RH Multisserviços Administrativos, que tem entre seus sócios os empresários Arleni Oliveira de Araújo e Regina Celi Carvalhães de Andrade, que também são donos da Humanizare Gestão Prisional, empresa que hoje administra presídios de Manaus. Já o consórcio CGPAM reúne as empresas Em Brasil Serviços Limitadas e Em Brasil Empresa Brasileira de Segurança Limitada, que tem entre seus sócios Jefferson Forlan Nazário, presidente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Olha, as novas empresas contratadas para a gestão privada dos presídios no Amazonas vão receber simplesmente R$1,5 bilhão em 5 anos. Com isso, cada preso custará em média R$2.400 por mês. Para o contribuinte amazonense, mais que o dobro que o custo do preso em São Paulo, por exemplo. Bom, desde que o governador Wilson Lima assumiu o governo, a Humanizare já recebeu mais de R$214 milhões, mesmo sem contrato. Agora, com uma outra empresa, os empresários Arleni Oliveira de Araújo e Regina Celi Carvalhães de Andrade, que também são sócios da Humanizare, vão continuar prestando esse serviço ao governo do Amazonas com a empresa RH Multisserviços e vão receber, durante o contrato de 5 anos, R$683,4 milhões para administrar o Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, e a unidade prisional de Puraquequara. Bom, já o consórcio CGPAM ficou com os centros de detenção provisória 1 e 2. O consórcio vai receber R$8 milhões por mês para administrar essas duas unidades, o que mantém o custo de cada preso em R$2.600 por mês. No terceiro lote, que atenderia o COMPAGE, que é o Centro de Detenção Provisória Feminino, Penitenciária Feminina de Manaus e a Unidade Prisional de Itacoatiara, os interessados não preencheram os requisitos e uma empresa ainda será escolhida por contratação
situação emergencial. Bom, e as empresas terceirizadas começam, a administrar as penitenciárias a partir do dia 1º de agosto, segundo o secretário de Administração Penitenciária, que é o Marcos Vinícius Almeida, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. Entre os requisitos para a contratação das novas empresas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está a contratação de presos para prestar serviços que eram feitos por terceirizados, como trabalhos na padaria, na horta, lavanderia, cozinha e manutenção predial. A previsão é que sejam contratados 300 internos, gerando uma receita de R$1 milhão por ano para o Estado. Bom, os presos contratados, eles vão receber um salário mínimo pelos serviços prestados, sendo que 1/4 do valor voltará aos cofres do Estado para o Fundo Penitenciário do Amazonas. 1/4 será usado para ressarcir as vítimas e 1/4 será destinado à família do preso e outro 1/4 ficará com o próprio detento. Pois é, ou seja, trocou 6 por meia dúzia, Vamos resumindo tudo. Mudaram apenas os nomes das empresas, mas os donos são os mesmos que há anos faturam milhões na gestão dos presídios aqui do Amazonas. São contratos bilionários. Em apenas 5 anos, essas empresas escolhidas na licitação vão receber R$1 bilhão e 500 milhões. O que é, Keremi? E ouvintes em 100,7. Escandaloso, olha só, é que o custo por preso é o maior do país, cerca de R$2.000 por mês, e os detentos ficam em celas superlotadas, sem higiene básica e a alimentação é de péssima qualidade. Por esse preço de R$2.600, o serviço deveria ser muito melhor. Pois é, Carlão, aqui só a título de comparação, um estudante da rede estadual de ensino custa R$2.200 por ano, enquanto aqui em Manaus, por mês, o preso custa o quê? R$2.600. Repito, R$2.600 por mês contra R$2.200 por ano, que é o custo de um estudante da rede estadual de ensino. Essa é uma questão de prioridade de valores e investimento. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal de Contas do Estado deu um prazo de 180 dias a contar do último dia 7 para a Secretaria de Educação fazer uma licitação para contratar o serviço de transporte escolar. O serviço vai atender tanto a capital como também o interior. Até o fim desse processo, quem vai responder pelo trabalho é a empresa Dantas Transportes e Instalações Limitadas, que tem como proprietário Francisco Dantas, protagonista do primeiro escândalo do governo Wilson Lima, aquele ainda em 2019. Vamos saber mais detalhes desta história com a repórter Cíntia Blink. A Secretaria de Educação tem até 180 dias para realizar uma nova licitação para contratar o serviço de transporte escolar. Foi o que decidiu o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas por meio de um termo de ajuste de contrato. O termo também permitiu a continuação do contrato de R$46 milhões firmado entre o governo do Amazonas e a empresa Dantas Transporte. Para o conselheiro do TCE, Josué Filho, a medida visa viabilizar o fornecimento da merenda e transporte agora no retorno das atividades acadêmicas. O importante é frisar que o contrato será licitado para o transporte e a merenda escolar, e eu endossei o Ministério Público e a área técnica por solicitação da Secretaria de Educação para que se abasteça as escolas de merenda e o transporte rural, muito importante na área dos rios, sejam efetuados. O contrato com a limitada de Francisco Dantas rendeu o primeiro grande escândalo da gestão do governo Wilson Lima, que culminou na queda do ex-secretário da SEDUC, Luiz Castro. Logo no primeiro ano de mandato do Novo, o empresário denunciou um esquema de propina envolvendo agentes públicos com pagamento de mensalinhos. Dantas chegou a dizer também que houve o pagamento de serviços não realizados, contratação de funcionários fantasmas, utilização de veículos não apropriados e até motoristas não habilitados, alguns até menores de idade. Mas depois, em reunião a portas fechadas na Assembleia, o empresário negou e disse que mentiu ao MPC. O deputado estadual Dermilson Chagas disse que lamenta a decisão do TCE. Olha, só lamento muito a decisão do Tribunal de Contas. Não sei quais são as alegações.
A SEDUC ficou parada por 3 meses. O contrato dele já terminou. Só ele tem monitores. É um contrato totalmente diferenciado, que precisa de investigações, detalhamentos, precisa se aprofundar. A CPI é em cima do transporte escolar. O deputado Wilker Barreto disse que vai pedir explicações ao tribunal. Eu sou contra. Não é de agora que a SEDUC promete licitar o transporte escolar. Vamos lá, vamos para 1 ano e meio. A 8.666, ela não é tão difícil assim de se cumprir. Já o deputado Serafim Correia disse que não entende por qual razão a Dantas está recebendo, se os alunos estão sem aula. Eu penso que fez bem o TCE em estabelecer esse prazo que deve ser improrrogável. Agora, por outro lado, eu não entendo se a Dantas continua recebendo, qual é o serviço que ela está prestando. A SEDUC informou que a licitação exigida pelo Tribunal de Contas do Estado já foi realizada, mas não disse quando nem como foi feito o processo, nem mesmo qual a empresa ganhou o certame. De acordo com o Portal da Transparência do Estado, a Dantas Transporte, cujo dono denunciou irregularidades no contrato, recebeu da SEDUC desde o ano passado 82,84 milhões de reais. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. E a Comissão Especial do Impeachment ainda não tem data para iniciar os trabalhos, apesar da deputada Alessandra Campelo, que preside a comissão, ter prometido começar os procedimentos hoje. O repórter Azaf Augusto traz pra gente os detalhes. Mesmo prometendo agilidade nos trabalhos, a presidente da comissão do impeachment, a deputada Alessandra Campelo, ainda não definiu a data para iniciar as atividades e notificar o governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida. A deputada chegou a afirmar que hoje já faria a primeira reunião da comissão, mas essa reunião não aconteceu e nenhuma nova data foi programada. Wilson e seu vice são acusados pelos crimes de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa em pedido de impeachment apresentado pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar. A Alessandra Campelo disse que após serem notificados, Wilson Lima e Carlos Almeida vão ter 10 dias para apresentar defesa, mas a notificação ainda nem está sendo preparada. Mas a Alessandra promete que a duração do processo será só de 30 dias. Eles terão até 10 dias para apresentar a sua justificativa e a comissão terá mais até 10 dias para analisar. Após isso, o relatório é votado na comissão. Esse relatório tem que ser publicizado por 48 horas e tramita durante algumas sessões, não lembro exatamente agora quantas, mas eu acredito que isso deve dar aí, no máximo, em torno de 30 dias. Nos bastidores, os comentários são de que o governador está confiante por ter Alessandra Campelo e Dr. Gomes à frente do impeachment, inclusive a maioria dos membros da comissão em sua base aliada, mesmo com o crescimento da oposição na Assembleia nos últimos meses. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Então, Carlão, e sobre toda essa questão da CPI, né, e da CPI da pandemia e também do impeachment contra o governador e o vice-governador, o pessoal aqui do Mano, nossa, eles estão aqui falando muito a respeito dos membros da CPI, a respeito das vergonhas, né, e de todas essas denúncias que estão sendo apuradas na CPI da pandemia, CPI da saúde, que investiga desvios, né, da saúde. E também a respeito agora do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, eles estão aqui falando que os deputados a favor do arquivamento do impeachment do governador Wilson Lima vão ser taxados, né? E aí falam de vermes e abutres, enfim, e que comungam, compactuam com tudo que o governador está fazendo. E aí eles falam da corrupção e vão dividir as responsabilidades e a culpa pelas inúmeras mortes que aconteceram, ocorridas aí por conta da pandemia de Covid-19. Carlão, é isso aí. É isso aí, 6 horas e 24 minutos, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Carimilhão e ouvintes em 100,7. Who's That, What's That? É uma música do youtuber e rapper inglês que é o Nico B. A faixa foi lançada em 21 de maio desse ano. E o videoclipe, Carlão, foi filmado em vários locais ao redor da cidade natal de Austin, inclusive na casa de Nico. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas. Bora de música. Who's That, What's That? Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 28 minutos em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a primeira da playlist de hoje, Nico B, Who's That, What's That, em 100.7. Entrevista do dia. A CPI da pandemia vem desvendando várias irregularidades na Secretaria de Saúde do Estado. O trabalho dos membros da comissão vem surpreendendo pela independência e pelo caráter técnico, como vem sendo desencadeadas as investigações. 2 secretarias do governo Wilson Lima já caíram após o início da CPI. Exatamente, Carlão. 2 secretárias, do governo Wilson Lima já caíram depois aí do início dos trabalhos desta CPI. E para falar mais sobre esse assunto, sobre os trabalhos da CPI da Saúde, está em nossos estúdios aqui no programa 18 horas o deputado Fausto Júnior, do PRTB, que é relator da comissão. É ele quem vai elaborar o relatório que vai denunciar os responsáveis pelos desvios dos recursos da saúde. Muito boa noite, deputado Fausto Júnior. Muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios do 18 horas aqui na Rádio Mix. Muito obrigada. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todo mundo aqui da Rádio Mix. Obrigado pela oportunidade. E eu acredito que a palavra mais importante que define a CPI é justamente a isenção. Nós estamos buscando realmente um julgamento para que a gente consiga elucidar todos os fatos que aconteceram na saúde do nosso estado e, dessa forma, denunciar as irregularidades, trazer à tona para a sociedade. Isso tem sido muito firme, um trabalho que realmente tem trazido resultados e a população tem acompanhado através dos depoimentos, das nossas reuniões. Isso tem sido muito positivo para a sociedade. Então, deputado, o senhor pode fazer um balanço para a gente, assim, porque a CPI já está aí com uns 45 dias de trabalhos, né? Então, o senhor pode fazer um balanço, né, de todos esses dias de trabalho da CPI? Então, toda a imprensa tem ajudado bastante a divulgar todos os trabalhos da CPI e o que mais me impressiona é verdadeiramente um padrão que existe ainda. Nós observamos esse padrão há muito tempo já na saúde e vem permanecendo, que é o padrão de escolhas das empresas, da maneira que a empresa escolhida consiga executar aquele serviço. Esse padrão ele é sustentado pelos processos indenizatórios, que são processos absolutamente irregulares, dos quais não há nem a dispensa de licitação. A empresa simplesmente entrega uma nota e o Estado paga, muitas vezes sem nem atestar se aquele serviço foi efetivamente executado. O senhor pode explicar para o nosso ouvinte como é, né? O que é esse contrato indenizatório? Imagine que você vai fazer uma reforma na sua casa e você contrata um pedreiro e fala, faz aí a reforma. E depois o pedreiro só informa quanto custou. Você não negociou quanto foi a reforma. Não se fez um orçamento. Não fez nada. Não se fez nada e nem viu se a obra ficou pronta. Nem viu se a obra ficou pronta. Dessa forma você só paga. Que tem sido feito esse padrão. E isso esse câncer precisa mudar. Porque quando nós vemos o dinheiro público ser desperdiçado, principalmente na saúde, isso custa vidas. Isso custa aquele remédio que faltou para salvar uma vida, aquele leito que faltou para salvar uma vida. Aquele ventilador pulmonar. Perfeitamente. Né? Essa questão do ventilador, hoje nós visitamos o Hospital Francisca Mendes e vimos ali infinitas dificuldades. Não vimos essas dificuldades no momento para comprar os respiradores. Então, deputado, passando esse exemplo aí que o senhor deu para o governo, né, para a administração do governo, as empresas, então, elas ditam, né, você tem que pagar isso e o governo vai lá e paga. Né? Perfeitamente. Por exemplo, uma das denúncias que foram apuradas pela CPI foi o caso da lavanderia do Hospital Newton Neves. E eu fui muito claro, a lavanderia apontou que lavou cerca de 4 toneladas de roupas
E essa foi a justificativa pelo preço que ela própria apresentou ao governo. Quando nós visitamos o Hospital Newton Anísio, eu fui muito enfático em fazer a seguinte pergunta. A lavanderia alegou que lavou 4 toneladas de roupas e por isso justificou o preço que ela informou a Suzano. Perguntei à direção do hospital, vocês têm balança? Não tinha balança, então como é que ele sabe se tinha 4 toneladas? Era redondinha as 4 toneladas? Não existe nenhuma maneira de medir. E parece, deputado, que nesse período em que essa empresa alegou ter lavado 4 toneladas, existiam apenas 4 pacientes internados. Enfim. Cerca, né? Eram poucas pessoas internadas. O que tem acontecido, principalmente no que nós vimos no hospital de campanha da Newton Anísio, as empresas mandam o valor que elas querem para que seja pago e não há nenhuma forma de atesto, nenhuma forma de apurar se aquele serviço foi efetivamente entregue. Além desse, qual foi o outro caso que mais lhe chamou a atenção até agora nessa CPI da saúde? A usurpação de poder que a Carla Polak tem dentro do governo do estado. Carla Polak é uma pessoa que não tem nenhum cargo público, não tem nenhuma função oficial, porém, nós vemos ela comandando reuniões, apresentando a secretária de saúde, gerenciando a imagem do governo. E a última, mais curiosa, que hoje nós vimos no depoimento, ela estava explicando na ADES, segundo o próprio presidente da ADES, uma pesquisa sobre a cultura do Amazonas. Agora imagine, uma pessoa de São Paulo explicando. Ela ainda está nativa? Ela ainda está hoje nativa? Prestando essa assessoria? É impossível saber, porque ela nunca esteve de forma oficial. Nunca esteve de forma oficial, ela sempre esteve de forma oculta. É possível que ela ainda esteja. Perfeitamente. Agora, deputado, a CPI ela vem recebendo denúncias anônimas ou a população tem contribuído com a CPI, com os trabalhos da comissão? A população tem sido a grande fornecedora realmente de informações para a CPI, principalmente aquelas pessoas que participam da rede pública de saúde. A CPI tem preservado a identidade dessas pessoas e dizer para todos que estão nos ouvindo que as nossas redes sociais, tanto da Assembleia como de todos os membros da CPI, estão abertas para as denúncias. Nós estamos preservando a identidade, não pôde ser visto, nenhuma identidade foi vazada. E isso tem feito com que a CPI avance. Nós estamos aí trazendo realmente uma solução para que a saúde do nosso estado possa funcionar da maneira que todo mundo espera. Parabéns aí para a população. Então, agora, 6h35. Estamos conversando com o deputado Fausto Júnior, do PRTB, sobre a CPI da saúde aqui no estado do Amazonas. Então, deputado, o fato de praticamente todas as reuniões, isso que a gente estava falando agora, né, serem transmitidas pelas redes sociais e a forma contundente com que os depoimentos estão sendo questionados, né, estão sendo direcionados, tem revelado transparência e isso vem ganhando o apoio popular que nós estávamos conversando. Vocês já perceberam esse termômetro nas ruas? Com certeza. Eu acredito que o principal inimigo da corrupção é a transparência. Quando todos estão vendo o que está acontecendo, é muito mais difícil você fazer algo errado. Então, dessa forma que a CPI tem agido, com transparência, todos acompanhando todos os trabalhos da CPI. A CPI tem sido amplamente divulgada pelos veículos de comunicação, pelos veículos de imprensa, e isso tem contribuído para demonstrar o quanto a CPI tem sido isenta no seu trabalho. E a participação das pessoas durante os depoimentos, elas acontecem em tempo real e vocês aproveitam essas denúncias? Como é que acontece isso? Então, nós estamos ali sempre com as nossas redes sociais abertas, nossa assessoria, e isso tem acontecido realmente em tempo real muitas vezes. Tem esse trabalho, né? Muitas vezes. Às vezes o depoente fala determinado fato, fala determinada contradição e vem pra gente uma informação que possa, muitas vezes, demitir o... Eles estão te ajudando. Perfeitamente. Isso é interessante, deputado, com relação à celeridade, né, da CPI. Ela tem um prazo de 90 dias, ela vai ser prorrogado. Qual é esse tempo, esse deadline, esse tempo dessa O prazo CPI? É de 120 dias. 120 dias. 120 dias, e ele pode ser prorrogado por mais, no caso, 60 dias. Mas está andando bem, né? Está andando bem, né? Só que para ser prorrogado precisa de aprovação no plenário. Okay. Então, nós acreditamos que mesmo apenas com 120 dias, nós já conseguiremos fazer um grande resultado para a população. Já hoje, com a CPI com 45 dias, eu particularmente acredito que a CPI já tem
dado um grande retorno à população. Bom, e o que a gente pode esperar então do seu relatório? Vamos ter ainda muita gente denunciada? Então, os trabalhos da CPI continuam de forma firme, de forma incessante. O que já foi feito, o que já foi exposto, não tem como voltar atrás. A contribuição que a CPI já deu para a sociedade já é algo histórico, já é algo definitivo. E eu tenho certeza que quanto mais a gente apura, mais irregularidades nós estamos encontrando. E isso não tem o que esconder, como eu já falei anteriormente. A transparência e isenção da CPI com certeza vai demonstrar com atitude, não apenas com discurso, o resultado que principalmente não só o meu relatório, mas o trabalho da CPI como um todo vai apresentar para a sociedade. Agora vamos voltar um pouco para falar da assessora, da Carla Polak, e estão perguntando, como é que ficou a situação dessa consultora, da consultora do governo do Amazonas, Carla Polak, que fez aí esse depoimento inconsistente que o senhor comentou na CPI. Como é que ficou a situação dela? Então, o motivo da convocação do presidente da ARES hoje foi justamente o depoimento da Carla Polak, porque nós percebemos que o projeto Anjos da Saúde é um projeto amplamente encabeçado por ela. No entanto, não existe nenhuma participação oficial, ela sempre age de forma oculta e sempre alegando que está trabalhando de graça. Ela sempre alega uma altíssima qualificação, mas realmente sem receber de forma muito irônica, parece assim ser uma alma muito caridosa, pelo Estado, se dedica que não é dela, integralmente, Estado, perfeitamente. Então é algo realmente muito suspeito. A CPI tem investigado e nós com certeza vamos encontrar por que a Carla Polak manda no governo. E é essa frase mesmo, deputado? Ela manda no governo? Ela manda porque ela tem determinado dirigências a secretários, tem feito projetos sociais, tem conduzido a imagem do governo, isso de forma que está sendo constatado não só pela CPI, mas pela sociedade. Nós precisamos entender por que a Carla Polak tem tamanha autonomia. Bom, deputado, agora para encerrar, o que muitas pessoas aqui também no aplicativo Humano e nas redes sociais, as pessoas estão perguntando, a CPI da saúde vai terminar em pizza? Por ter a base, por ter aí na sua presidência, na relatoria, pessoas da base do governo? Acho que você pergunta começou no impeachment, né? Perdão, exato, perdão, do impeachment contra o governador do estado, Wilson Lima, e o vice-governador Carlos Almeida. Perfeito. Primeiro respondendo a pergunta da CPI da saúde, não tem mais como terminar, outra pizza, exato, porque o resultado que nós conseguimos já é algo definitivo. Sim. Em relação à comissão do impeachment, eu vejo que eu me candidatei a relator da comissão e o meu objetivo seria de que tivesse um julgamento de forma isenta, nem governista, nem oposicionista, mas que fossem apurados a denúncia que foi apresentada até a Assembleia, de forma isenta, conduzindo com amplo debate, com amplo direito ao contraditório, e é dessa forma que eu espero ainda que a comissão do impeachment avalie o caso. Porém, tem que mudar o posicionamento das pessoas que hoje compõem a presidência e a relatoria, porque eles são amplamente governistas e isso a população vai cobrar de forma muito intensa. Que esse posicionamento venha com isenção, que esse posicionamento traga que convença a população. Esse vai ser o grande desafio, convencer a população. Certo, então, ou seja, esse já está aí agora. E essa da saúde não vai terminar em pizza? Como eu falei, os resultados que a CPI da saúde já apresentou são resultados definitivos. São resultados que apenas com a CPI expondo os fatos, sem nem haver a apresentação do relatório, já está dando resultado, já está modificando a estrutura do Estado. Nosso objetivo, ao final dessa CPI, se Deus quiser, é que a CPI possa ajudar a gestão da saúde do nosso Estado, que a saúde possa ter uma melhora, as pessoas possam realmente ser atendidas de forma adequada, com qualidade. Essa é a nossa esperança. Isso, né? Exato. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mix, aqui no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Conversamos com o deputado Fausto Júnior, do PRTB, sobre a CPI da saúde. Obrigado.
Eu que agradeço, quero aqui me colocar à disposição, minha rede social, Fausto Júnior AM. Toda e qualquer denúncia, toda e qualquer contribuição, sugestão ao nosso mandato, nós estaremos abertos sempre para que a gente possa fazer com que o nosso mandato realmente contribua para a melhora do nosso estado. Forte abraço a todos. Muito obrigado, uma ótima noite. 6h42 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Em 2000, a banda inglesa Top Lower lançou o cover da música Dancing in the Moonlight, né, do King Harvest. Exato, Carlão. E assim que foi lançada, a música alcançou o número 19 na parada de singles do Reino Unido. Então vamos de música, a segunda do playlist de hoje, aqui do 18 horas. Dancing in the Moonlight. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, em 100.7, 6h47, Top Lower, Dancing the Moonlight, foi a segunda da playlist de hoje, aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora né, nós vamos saber aí com o Karine Leão a previsão do tempo, né, Karine? Para hoje e para amanhã. Previsão do tempo. Previsão do tempo. É isso, Carlão. E de acordo com a previsão aqui do Clima Tempo, essa noite chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. Para amanhã, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista também é de 23 graus e a máxima também não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva também de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 76%. Mix. 6h48, os comentários, de Nafisi Bacri Valoz. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E meus amigos, é bem verdade que um processo de impeachment vem coroado com um viés político, mas também é verdade que o homem político necessita da concordância e da aceitação popular para sobreviver. Também é verdade que tanto a presidente quanto o relator da CPI, que analisa as denúncias de má gestão durante a pandemia e as improbidades administrativas praticadas com recursos da saúde, vem se colocando como partícipes da gestão do senhor Lima. E por isso, há quem diga que a batalha política do processo de impeachment do governador e de seu vice já está vencida por antecipação. Mas me permitam discordar e caminhar com aqueles que entendem que se a base aliada deste governo ganhar, estancando este processo, ainda assim será perdedora, porque um processo político onde os deputados se tornam julgadores não se esgota em plenário. Ele avança para as ruas, onde os políticos sempre buscam o apoio, a confiança e o voto de seus eleitores. E é possível ainda que a presidente eleita tente usar de artifícios na condução do processo, mas se agir desta maneira é porque está cega pela vaidade e pela oportunidade. E juntamente com o relator, ela só enxergará aquilo que quiser ver, esquecida de que neste momento quem decide é a maioria dos membros, que por sua vez possuem uma visão mais longa, que foca nas ruas e no eleitor. E mais, ainda que os amigos do senhor Lima consigam estancar esta CPI, é bom lembrar que os grandes perdedores serão com certeza os deputados estaduais, porque ninguém conseguirá retirar da memória do cidadão os abusos e absurdos que marcaram e continuam marcando de maneira trágica a gestão deste governo. Eu sou Nafisi Bacri Valoz. Desejo a todos uma boa noite. 18 horas. E a eleição deste ano não vai ser mais com a identificação biométrica por conta da pandemia da Covid-19, hein? Essa decisão já foi tomada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que acatou recomendação de infectologistas que prestam consultoria sanitária para o TSE. Vamos conferir outros detalhes com o repórter Azaf Augusto.
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação. A decisão partiu de uma recomendação apresentada por infectologistas que prestam consultoria sanitária para as eleições municipais. O grupo de especialistas é formado por profissionais que pertencem ao Hospital Sírio-Libanês, Fundação Fiocruz e Hospital Albert Einstein. Para decidir excluir a biometria, os médicos e técnicos consideraram 2 fatores. A identificação pela digital pode aumentar a possibilidade de infecção, já que o leitor não pode ser higienizado com frequência, e aumenta as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Muitos eleitores têm dificuldade com a leitura de digitais, o que aumenta o risco de formar filas. A questão deverá ser incluída nas resoluções das eleições de 2020 e levada a referendo do plenário do TSE, após o recesso do Judiciário. Ficou definido também na reunião que a cartilha de recomendação sanitária para o dia da eleição levará em conta cuidados para eleitores, com regras diferenciadas para os que têm necessidades especiais, mesários, fiscais de partido, higienização do espaço físico, policiais militares e agentes de segurança, movimentação interna de servidores e colaboradores do TSE e tribunais regionais, população indígena, locais de difícil acesso e população carcerária. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. E muitas mulheres ainda estão isoladas dentro de casa. E no caso aí de vítimas de violência doméstica, muitas tendo de conviver com o agressor. O número crescente de manauaras está sendo vítima de abuso doméstico nesta quarentena. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, Manaus teve um aumento de 27,7% no número de mulheres vítimas de violência doméstica no primeiro semestre de 2020, como explica a repórter Nathalie Moraes. Um levantamento inédito sobre a violência doméstica entre os últimos meses e durante a pandemia do novo coronavírus apontou que os casos de feminicídio no país aumentaram em 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Só nos últimos 2 meses, 195 mulheres foram assassinadas. E aqui em Manaus, esse tipo de violência subiu em 27%. O que vamos ouvir agora é o relato de uma jovem mulher de 23 anos, vítima da violência do seu companheiro no início desta semana. Eu não consegui mais dormir direito. É um filme que está passando muito na minha cabeça que eu vou precisar de tratamento, porque eu fui muito agredida. Em março deste ano, quando surgiram as primeiras medidas de isolamento social, por conta dos casos confirmados de Covid-19 em Manaus, 1.802 mulheres foram vítimas de violência doméstica. O número apresentou uma queda no mês de abril, quando foram registradas 736 vítimas. Só que nos últimos meses de maio e junho, período em que as medidas de isolamento ficaram mais rigorosas, os casos voltaram a subir. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a delegada Cássia Pacheco, afirmou que no período de maio e junho se notou um aumento significativo de quase 30% quando no comparado ao mesmo período do ano anterior. E reforçou que as mulheres não precisam ter vergonha em denunciar os seus agressores. Nós damos primeiro um atendimento psicológico, porque ela tem que também se fortalecer. Ela não tem que ter vergonha e medo de vir aqui. O nosso trabalho é para justamente cuidar dessa pessoa. Entre os crimes mais denunciados estão de injúria, ameaça e lesão corporal. As denúncias relacionadas a crimes de violência doméstica podem ser feitas por meio do número 180, a Central de Atendimentos à Mulher. Delações também podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. A Procuradoria-Geral da República questiona o programa de residência jurídica da Defensoria Pública do Amazonas, que aguarda intimação para se manifestar. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes.
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a validade do programa de residência jurídica criada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas. Segundo a PGR, os órgãos públicos devem seguir as regras estabelecidas pela União para as relações de trabalho em seus programas de capacitação profissional para estudantes e aqui no Amazonas isso não foi obedecido. A Defensoria Pública, na avaliação da PGR, criou uma nova espécie de contratação temporária, com salário de R$2.000, o que respalda uma ação direta de inconstitucionalidade. Para o procurador, a resolução da DPE admite a contratação de bacharéis, mesmo sem estarem matriculados em cursos de pós-graduação. Também não prevê convênio com instituição de ensino superior para supervisão e acompanhamento de estágio. O desrespeito a essas disposições, segundo Augusto Aras, não legitimam a residência jurídica como modalidade de estágio profissionalizante e sim faz uma contratação temporária voltada ao exercício de funções típicas de servidores, membros e assessores. A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, adotou o artigo que permite o julgamento do mérito diretamente pelo plenário, dispensando análise preliminar. Ela determinou que a Defensoria Pública do Amazonas envie informações no prazo de 10 dias. A Defensoria Pública do Estado informou por meio de nota que entende que seu programa de residência jurídica atende aos requisitos da lei e que aguarda ser intimada para se manifestar no processo. Tentamos também ouvir a OAB Amazonas, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. 6h57, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil. É com você, Karine Leão. E o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 1.144 novos casos de Covid-19 e 16 mortes pela doença, sendo 4 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, são 86.944 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. E o total de mortes chega a 3.080. 72.928 pacientes já passaram pelo período de quarentena e se recuperam da Covid-19. Enquanto aqui os números do Brasil, o Ministério da Saúde divulgou os dados de hoje para a Covid-19. Os principais dados são: em números de morte, o Brasil soma 75.366 mortes. E no total de casos confirmados, 1.966.748 casos confirmados da Covid-19 aqui no Brasil. Agora são 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Totalmente formada e formalizada ontem a comissão que dará parecer ao pedido do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho não se reuniu hoje. Se houve reunião, não foi pública, também como foi prometido. A presidente da comissão do impeachment, deputada Alessandra Campelo, informou que a primeira reunião seria a partir de hoje. Também disse que as reuniões serão abertas para serem visualizadas pela população e que poderão ser vistas via canais de comunicação da própria Assembleia. O processo de decisão do pedido de impeachment por quaisquer motivo não pode ser fechado. A população espera e exige transparência em todos os passos, ou tende a manchar de forma definitiva a imagem dos membros dirigentes da comissão. Tende a manchar. A transparência é a principal arma, é o principal ponto nesse caso. 18 horas. 6h59, Karine Leão, muito boa noite. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Exatamente, muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. O melhor mix do Brasil é aqui amanhã, hein? A partir das 6, a informação para você no 18 horas em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.